autoconhecimento, liberdade da vontade, sentido da vida e outros temas. Aqui nesse vídeo você vai encontrar a equipe Escola do Sentido, parte dela, conversando a respeito deste e outros temas. Eu sou Thaline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e gostaria de convidar você a entrar nessa conversa conosco, nessa discussão conosco, sobre as compreensões conceituais da logoterapia que eu mencionei aqui, e outras, e não só isso, mas como nós nos apropriamos dessas compreensões conceituais, como nós aprendemos, como nós acessamos, e como você pode acessar, compreender, apropriar-se também. Gostaria que você já deixasse seu joinha, inscrevesse no nosso canal aqui, Escola do Sentido, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho das notificações para que você possa estar sempre atualizado quando um vídeo novo nosso sair. Gostaria de começar aqui a nossa conversa perguntando para você, pedindo para você eleger, na verdade, um conceito da logoterapia que você considera muito importante, que você discorresse um pouco sobre ele. Então, né, para mim, assim, são muitos os conceitos que eu considero importantes, mas como eu tenho que citar apenas um, eu escolho o da autotranscendência, né, o de dirigir-se, o de endereçar-se para algo, alguém além de si mesmo. E para mim, esse conceito, ele é importante porque foi através dele que eu comecei a ter consciência que as possibilidades de vivenciar uma vida com sentido, elas não estavam em mim mesma, mas numa relação dialógica com o mundo, onde nessa relação eu me abria para vivenciar o que a vida estava me convocando a viver, no doar-se, no receber, no sofrer com dignidade. Então, assim, esse conceito, ele fala muito, não só como uma questão de ser uma teoria que embasa, né, a minha profissão como psicóloga, mas como algo que eu trago para a minha vida, que eu vivencio isso, e que eu aprendi a vivenciar isso de uma forma mais consciente, mais intencional. Aproveitando então esse conceito, né, falando de autotranscendência, às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de pegar aquilo que elas leram do Frank, ou aquilo que elas tiveram a oportunidade de estudar, e enxergar isso na vida, né? E aí eu queria te pedir assim, para você falar um pouquinho sobre algum tipo de exemplo concreto em que você percebeu essa vivência da autotranscendência, ou na sua vida, ou em alguma experiência ao seu redor. Tá, eu vejo assim, claramente, eu vejo assim nas pequenas coisas do meu dia a dia, como é que eu consigo estar vivendo esses conceitos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito sensível e às vezes, assim, meu esposo, minhas filhas, ou alguém importante para mim, né, faz, assim, algo que me atravessa de uma forma a tá despertando sentimentos ruins, né? E aí, nesse momento, eu penso muito não só na questão da autotranscendência, mas eu penso muito na questão da liberdade da vontade. Porque eu penso que nesse momento eu tenho a escolha de permitir que esses sentimentos, eles não determinem o meu comportamento. Apenas, assim, reagindo, né, conforme ali o que fizeram comigo. E sem nem pensar, acabar só reagindo. Então, eu acabo, nesse momento, assim, pensando de forma intencional. É claro que muitas vezes eu não consigo fazer isso, mas eu estou percebendo que eu consigo, estou conseguindo na maioria das vezes. E eu acabo escolhendo agir de uma forma diferente, né? De uma forma onde eu consigo estar encaixando meus valores, meus princípios, quem eu quero ser, né? Estar mais alinhada com o meu dever ser. Então, nesse momento, eu escolho não reagir, não ser alvo das minhas emoções, mas eu estou buscando escolher justamente
ir ao encontro desse dever ser, que é um dever ser de mais compaixão, de acolher, de entender que o outro pode estar passando por um momento difícil e aí simplesmente falou algo que não deveria. Enfim, então é um exemplo assim do dia a dia que acontece, mais ou menos. E aí, por falar em exemplos do dia a dia, né? Eu queria inserir na nossa conversa o Natan, a Linda. A Gi trouxe um elemento muito forte assim da logoterapia, que é a articulação, né? A ligação, o link entre os conceitos. Então, a gente está pensando aqui em autotranscendência e a liberdade da vontade surge, e se a gente puxar mais um pouquinho, surge a responsabilidade, né? E aí eu queria ouvir de vocês, né, assim, se algo suscitou enquanto a gente estava falando sobre algum desses termos. Gostaria de fazer assim, uma pergunta para a Gisele. Existe uma característica muito, eu acho, muito marcante na logoterapia, como muitas vezes a teoria se envolve muito com a nossa vida, como a nossa experiência com essa teoria, ela acaba sempre evocando um pouco da nossa história. E eu achei muito interessante, assim, que todas as respostas que você deu, eu percebi exatamente isso. Eu queria, assim, perguntar um pouco para você. Como é que você acha, digamos assim, que essas duas coisas se relacionam na sua vida? Se você puder falar um pouco mais sobre. A logoterapia, para mim, antes de tudo, ela não é apenas uma teoria que direciona a minha prática, sabe? Ela, antes de tudo, é para mim um estilo de vida, sabe? Ela é uma ética, né? Ela traz muitos direcionamentos que condizem com meus valores, com meus princípios, com o que eu acredito do ser humano, dessa visão antropológica, sabe? E que norteia a minha vida. Então, eu vivo muito a teoria na prática, sabe? Então, ela vai fluindo de uma forma leve, ela vai fluindo de uma forma autêntica, ela vai despertando em mim potenciais que nem eu mesma enxergava, sabe? E que eu vou vivendo, eu vou, como eu falei antes, eu vou me abrindo para esse diálogo com a vida, e o sentido vai acontecendo, e as coisas vão acontecendo, e eu vou vendo, e vai fluindo. Então, para mim, é bem natural, sabe? Eu gosto muito da palavra logovivente, né? Que traz muito isso que você trouxe, né? O quanto a gente vivencia uma teoria que não é só sobre a nossa atuação, aquilo que a gente trabalha, mas sobre aquilo que norteia a nossa própria vida, a partir das nossas escolhas e a partir da visão de pessoa que a gente tem depois que a gente conhece a logoterapia. Acho que faz muita diferença, não sei, para mim, acho que quando você trouxe tudo isso, me lembrou muito sobre viver a logoterapia, né, e os valores parece que saem pelos poros. Quando vocês estavam falando, veio um pouquinho assim de sentimento de missão cumprida, porque eu sinto que essa é uma das nossas missões enquanto Escola do Sentido, porque isso que vocês estão aqui apresentando, testemunhando, às vezes a dificuldade de muitas pessoas, fazer a ponte entre a teoria e a prática, né? Pegar aquele livro do Frank que eu já li, que eu já entendi, mas como que isso se revela na minha vida, na concretude da minha existência, né? E acho que vocês estão mostrando, né, o quanto isso é possível, o quanto isso é um caminho possível, ou caminhos possíveis temos, né? E aí eu queria direcionar para a próxima pergunta, né? Assim, o quanto que o Apropice, né? Nós vamos falar mais sobre ele daqui a pouco, apresentando melhor, mas antes mesmo de apresentar, eu queria te perguntar, Gi, o quanto tem do Apropice nessa
quanto tem de contribuição desse projeto, dessa visão que você tem hoje, dessa logoterapia como estilo de vida e como ética, igual você falou? Participar do Aproprice, para mim, ele contribuiu de várias formas, né? Eu vejo, assim, que uma das maiores contribuições dele, passando um pouquinho dessa questão da ética, né, que é algo também, já era algo que era intrínseco meu, mas que ele veio, que a logoterapia veio, digamos assim, acentuar mais, né? Mas, assim, em relação ao Aproprice, eu me senti muito desafiada a me abrir mais para as leituras mais profundas e mais densas, como o Teoria e Terapia das Neuroses, né, que me possibilitou muito compreender aí algumas patologias a partir da leitura da logoterapia. E essa leitura me trouxe aí mais maturidade na prática, para compreender o ser humano, não a partir da sua patologia, mas como esse ser que é um ser completo e que está para além da sua patologia, né? Então, assim, cada encontro me proporcionava um aprendizado novo, onde, através também muito das trocas que a gente tinha em turma ali no grupo, a gente também conseguia fazer conexões da teoria com a prática, e isso facilitava bastante a leitura, os insights para alguns atendimentos, que eu me lembro que na época eu já estava estagiando. Então, assim, o Aproprice me desafiou muito nessa questão. O que mais me pegou mesmo foi de me aprofundar em ir para leituras mais densas, sabe? E me marcou muito tanto Teoria e Terapia das Neuroses, como A Presença Ignorada de Deus, também, que foi bem, bem profundo. E aí, Natan, eu queria te ouvir, assim, o que você teria para perguntar para agir sobre o Aproprice, né? A gente vem falando esse nome quer dizer o quê? O que dá vontade de perguntar? O que você acha que as pessoas gostariam de saber sobre esse projeto? A impressão que me passa muito do projeto, né, que voltando até um pouco à minha pergunta anterior, que ele é uma forma, na verdade, de fazer uma certa escada, né? Não estou aqui buscando responder, mas eu queria assim perguntar para vocês se essa minha percepção é válida e perguntar também para vocês se, não sei, vocês podem me dar um exemplo concreto, né? Mas a forma como eu visualizo é muito como se esse projeto ele estivesse voltado para uma escada entre a teoria e a prática, né? Digamos assim, descer um pouco para o concreto. Eu queria assim saber de vocês se vocês conseguiriam dizer se eu estou indo pelo lado correto, né? Saber se vocês conseguem me trazer algo nesse sentido. Que, por exemplo, a vivência desse projeto já trouxe para vocês, por exemplo, digamos assim, um jogo de cintura, talvez, com relação à vida, ou até mesmo no atendimento, né? Porque geralmente quem é envolvido na logoterapia está muito relacionado à nossa prática clínica. Não tem como desassociar. Acho até interessante porque a Gisele até já comentou um pouco, né? O como foi importante o livro nesse sentido, até mesmo na prática dela. Eu não sei se eu consegui entender bem a tua pergunta em termos de escada, né? E aí eu vou falar aqui e tu me disse se realmente foi isso que eu entendi, né? Essa escada que você fala, assim, de como se fosse um nível acima. É isso? Aproprie-se como sendo algo mais elevado? Um degrau acima? É isso? Eu quis colocar, na verdade, como. Porque muitas vezes a gente tem a teoria como algo muito nas alturas, algo muito longe da nossa realidade do cotidiano. Uhum. Então, eu quis muito trazer, quer dizer, perguntar se esse entendimento está correto, né? Se o Apropria-se ele viabiliza exatamente essa, digamos, essa descida. Ah, entendi. Agora eu entendi. O Aproprie-se em si revelou que a teoria da logoterapia, sim, é claro que eu preciso ter muito, assim, eu preciso ter uma base boa dos conhecimentos introdutórios ali, mas que ela está muito para além do que aquilo que a gente lê, sabe? E aí, quando a gente adentra no Aproprie-se, a gente percebe o quão profundo é a teoria.
que não é aquela coisinha rasa que muitas pessoas pensam, sabe? Que é coisa assim muito rasa, que é tudo simples. Ah, liberdade da vontade, tá? Só eu poder me posicionar diante do... Não é simplesmente isso, sabe? Tá muito mais profundo. E no Aproprie-se a gente experimenta essa profundidade, porque trazem leituras mais profundas. Então a gente consegue ver, sim, que a teoria, digamos assim, ela é mais complexa do que a gente pensa, mas que também ela faz muito sentido na prática, sabe? Faz muito sentido. Eu estou tentando me lembrar agora aqui de uma coisa assim que eu não conseguia compreender de jeito nenhum quando eu lia, que é sobre o órgão da consciência. Não, o órgão, como é? O órgão do sentido. O órgão do sentido. Cara, eu não conseguia entender isso, sabe? E aí me deram, né, assim, nem sei em que ano foi, mas assim, a Thaline e o Matheus se superam nessas coisas, porque eles botaram a mim e a Fran, que era uma antiga componente do grupo, para facilitar um grupo de estudo de introdução para logoterapia com o livro A Ética do Sentido da Vida. Gente, isso é livro para Aproprie-se. Isso é livro para Aproprie-se, não era para introdução à logoterapia. O livro do Ivo, né? Então, assim, nossa, para mim foi riquíssimo, foi riquíssimo. Eu comecei a entender o que é o órgão do sentido, né? Mas é tipo isso, sabe? Assim, a gente fica fascinado mesmo, porque não é algo fácil, não é algo, assim, superficial. E no Aproprie-se a gente consegue lidar muito com isso, sabe? Entender muito isso, e, enfim. Você estava falando sobre o Aproprie-se, você foi fazendo essa distinção entre grupo de introdução, Aproprie-se, e aí você, aí do outro lado da tela, pode estar se perguntando, né, que entidades são essas, né? A Aproprie-se, vocês estão falando de quê? E aí, só para localizar mais vocês na nossa conversa, assim, trata-se de um projeto da Escola do Sentido, projeto Aproprie-se, em que a gente se propõe a ler com um grupo um livro de logoterapia por semestre. Então, quando a gente começa, o nosso desafio desde o dia 1 é concluir a leitura em conjunto da obra que a gente se propôs. E aí a gente varia há uma variação entre 10, 12, 14, 15 encontros, isso depende da obra, a gente faz um cronograma. É importante destacar que não significa que a gente lê tudo junto no encontro, mas que a gente combina para discutir um certo número de páginas que tem algo de temático importante junto naquele dia. Então, do jeito que nós estamos aqui, né, no chamado de vídeo, a gente combina de ler da página 30 até a página 50 da obra que a gente está estudando. Então, a gente vai ler em casa, cada um vai marcar suas coisas e tal, e no dia do encontro, a gente vai fazer a discussão sobre essas 20 páginas, né? Então, é um projeto muito... A Gil utilizou umas palavras bem interessantes, assim, que é desafiador, né? Mas fascinante também. Então, assim, muitas pessoas que já participaram com a gente do Aproprie dizem assim, eu não teria lido esse livro sem vocês. E a gente diz até a mesma coisa, assim, talvez se a gente não tivesse o projeto, a gente não teria lido esse livro, ou talvez não inteiro. Às vezes a gente tem livros que a gente tem na estante, aí a gente pesquisa lá sobre aquele assunto que você precisa estudar para uma coisa, para dar uma palestra, uma aula, por causa de um caso, mas o livro inteiro, né, com essa profundidade que você falou hoje, de poder ir além do que está ali escrito, de poder discutir, aprofundar junto com os colegas, essa é a beleza, assim, do Aproprie-se. E aí eu até estava pensando aqui, né, que você já foi soltando algumas pedradas de coisas que a gente já leu, né? Então, a gente já leu livros que o pessoal considera bem temíveis, assim, como você falou, Teoria e Terapia das Neuroses, A Presença Ignorada de Deus. E aí eu queria perguntar para a Linda que outros exemplos de livros instigantes nós já tivemos no Aproprie-se.
a Gi falou, né, sobre os livros, como cada um lê, mesmo junto, mesmo dentro da Aproprice, mas tem um olhar totalmente diferente. Como eu recebi o Teoria e Terapia das Neuroses, foi muito diferente do que a Gi. Para ela foi algo tão, né, que trouxe uma visão, e para mim, eu penso assim, eu preciso ler de novo, eu quero ler de novo. Ele trouxe para mim assim a profundidade e uma necessidade de falar, gente, foi pouco, Aproprice foi pouco, precisava um outro Aproprice deste livro para o meu olhar. Já para o Dagi foi algo que desvelou, né, tantas coisas, trouxe tantas coisas. Então, acho que cada um vai lidar. Eu lembro também, Taline, A Vontade de Sentido, não, A Falta de Sentido, que são 2 livros que nós lemos, A Vontade e a Falta de Sentido. Na falta de sentido, muitas pessoas também falaram, nossa, imaginei que era mais denso, que era mais... E para mim foi muito fascinante. Eu me sentia lendo ali, como se estivesse num auditório, escutando Viktor Frankl, dando a sua palestra, porque era uma coletânea, né, de falas, de palestras, de falas, né? Então, cada um recebe de uma maneira. Não tem como, porque cada um é único, irrepetível, né? Então, acho que o Aproprice vai trazer muito isso. Quem é você dentro da obra? Porque a obra salta aos nossos olhos. Eu acho que o Aproprice também, eu gosto muito de fazer esse paralelo. Ele chacoalha o livro e as letras saltam aos nossos olhos. Então, o Aproprice, quando a gente lê sozinho, muitas vezes a gente não chacoalha dessa forma que, uau, isso daqui passou, né? E eu não tinha percebido, não tinha dado tanto interesse, não tinha colocado tanto interesse nisso quando é compartilhado com alguém que traz sobre isso. Então, acho que essa troca é muito rica também. Acho que são muitas obras, né, que a gente leu, e todas fizeram muito sentido. Assim, de cada uma eu tenho uma experiência em cada obra que eu li do Aproprice. Com certeza, Taline, o que você falou, eu não leria, não conseguiria ler sozinha, com o entendimento que a gente tem, se não estivesse lendo com o Aproprice. A gente se apropria de coisas profundas de Viktor Frankl. Eu não posso, então, deixar aqui de fazer esse convite especial, para que vocês venham conhecer o Aproprice, venham participar desse projeto, que é o Xodó da Escola do Sentido, né? Eu tenho certeza que, através dele, você vai estar encontrando o ambiente, as pessoas e os conteúdos que vão estar contribuindo para você de uma forma rica e de uma forma profunda, né, para o seu desenvolvimento de uma forma integral. Então, vem chacoalhar aqui com a gente. Está finalizando, então, a nossa conversa de hoje, mas eu queria deixar o convite para você que está assistindo, e que essa vai ser uma série de vídeos, então esse é o nosso primeiro de uma trilogia, e a gente queria convidar você a acessar o nosso vídeo. Amanhã nós teremos a continuidade da nossa conversa, em que nós vamos estar aqui, eu, Natan, a Gi e a Linda, Gisele e a Linda, trazendo mais elementos sobre esse projeto, para que você possa conhecer ainda mais das experiências que nós tivemos, de tudo que já enriqueceu, mas não só do passado, né? O que é que nós temos em vista. Então, você que acompanhar aqui a nossa série vai conhecer a obra que a gente vai estar utilizando como objeto de estudo, ou melhor, né? Como lugar de diálogo, acho que é melhor assim, né? Para esse semestre. É uma obra ligada ao diálogo mesmo, e que a gente vai estar apresentando, e também gostaria de pedir que você compartilhe com outras pessoas que se interessam por esse tema, que têm vontade de estudar junto, de ler junto, de conhecer mais a logoterapia, para que ela possa ver, né, o que a Escola do Sentido faz nesse sentido, e que possa estar unido a nós aí no Aproprice em breve.
Então, fica o convite para o próximo vídeo, vai ser uma trilogia, esse é o primeiro de 3, e para você estar conosco no Apropice, no dia 28, ele vai ser inaugurado, às 19 horas, para que você esteja lá conosco, o que você precisa fazer? Tem um formulário que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, você clica nesse link, vai abrir um formulário, você preenche o formulário, que nós da Escola do Sentido vamos ver o seu preenchimento e entrar em contato com você para fazer a sua inscrição para o Apropice, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.